Oi, prezados alunos. Sejam bem-vindos à aula de hoje, Direito do Trabalho. Nós vimos na aula passada que os principais elementos da relação de emprego ou do contrato individual de trabalho, elementos fáticos, jurídicos, componentes desse contrato ou dessa relação de emprego, são subordinação, e é a subordinação jurídica, e esse é o principal elemento, a salário, não eventualidade e pessoalidade. Vocês viram que a pessoalidade é em relação à pessoa do empregado, não em relação à pessoa do empregador. Vocês viram que a não eventualidade, ela não diz propriamente respeito aos dias, à quantidade de dias trabalhados, mas sim a finalidade, os fins do empreendimento econômico. Vocês viram que salário é aquilo que foi pago diretamente pelo empregador. Vocês viram também que a subordinação está lá no artigo 2º da CLT, que é um estado de sujeição do empregado. O empregado se sujeita às ordens do empregador. Ele entrega para o empregador e o empregador passa a ter o direito de dirigir a mão de obra do empregador. Faça isso, deixe de fazer aquilo, vá em tal lugar, faça em tal horário. Use esses métodos. É o próprio empregador que dirige a mão de obra do empregado. Eu passei para vocês dois conceitos, nos slides, dois conceitos de contrato individual de trabalho, do Délio Maranhão e do Maurício Goldinho Delgado. Vocês podem ver que os conceitos são parecidos, só que o do Maurício Goldinho é um conceito mais atual, mais amplo. O do Délio Maranhão é um conceito mais clássico, adotado por toda a jurisprudência, por toda a doutrina, é um dos conceitos mais utilizados. Mas vocês podem perguntar, professor, a lei dá um conceito de contrato individual de trabalho? A lei conceitua empregador, conceitua empregado, mas a lei conceitua o contrato individual de trabalho? Sim, artigo 442 da CLT. O que diz o artigo 442 da CLT? Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Agora vamos trabalhar um pouco com esse conceito legal, porque ele é pequeno, mas ele diz muito. Tá? Primeira situação, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso. Tácito é aquele verbalmente feito ou verbalmente é expresso? Expresso é aquilo que é feito por escrito ou verbalmente. Portanto, tácito não é aquele contrato verbal. Mas quando é que é um contrato tácito, então? É quando, por exemplo, alguma pessoa começa a prestar serviço para outra, não houve pactuação de nada, mas a simples prestação de serviço, tem o potencial de gerar um contrato de emprego. Ou seja, quando a aceitação se deu tacitamente pela omissão. E aí se toma uma profissão, mas como é que pode isso? Como é que pode a gente falar de um contrato em que não houve pactuação do contrato? Que houve omissão e se formou um contrato a partir de uma omissão, não a partir de uma ação das partes? E aí vem a grande confusão, pessoal. Olha só, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Mas correspondente à relação de emprego, o que isso quer dizer? Vocês vão ao seguinte, aqui existem duas expressões, contrato e relação de emprego. Mas por que se utilizar essas expressões? É que, na verdade, quando a CLT foi elaborada, existiam 4 grandes juristas. O Arnaldo Susequim, o Segadas Viana. Esses dois primeiros, eles eram contratualistas. Eles entendiam que havia contrato individual de trabalho, mas outros 2 juristas, o Rego Monteiro e o Dorval Lacerda, eram institucionalistas. Eles entendiam que não havia contrato de trabalho, que não há contrato de trabalho, há simplesmente relação de trabalho, porque o empregado não tem condições de negociar. Ele não tem capacidade para negociar, então simplesmente ele acaba aderindo àquela relação imposta pelo empregador, aquele contrato, entre aspas, imposto pelo empregador. Ele simplesmente começa a trabalhar, e começando a trabalhar, se estabelece uma relação de emprego, e essa relação de emprego é objeto da legislação trabalhista. Já os contratualistas não, eles acham que há o contrato de trabalho, que há um pacto inicial, e que esse pacto inicial se desdobra durante todo o período de trabalho, inclusive na hora da extinção contratual. Essa era a grande dúvida. Então, nós temos o seguinte,
Na elaboração da CLT, existiam dois juristas contratualistas e dois, agora vou dar um outro termo, os institucionalistas são conhecidos também como anticontratualistas. E eles não chegaram a um acordo e fizeram o quê? Não chegaram a um acordo que qual deveria a teoria predominar, a anticontratual ou a contratual no texto legal do artigo 442 da CLT, no conceito legal do artigo 442 da CLT. O que eles fizeram? Um acordo para fazer um mix, uma mistura dos dois. Um sistema misto. Então, quando fala assim, contrato de trabalho é o acordo, teoria contratualista. Tácito, teoria anticontratualista, porque admite a formação de uma relação de emprego só, tá? E não de um contrato, ou seja, uma relação que é protegida pelo direito, mas que não houve propriamente uma contratação e correspondente à relação de emprego. Quando fala correspondente à relação de emprego, é teoria anticontratualista. Olha só, o que a gente costuma dizer? O empregado foi admitido. Por que a gente não diz que o empregado foi contratado em tal data? Contratado é teoria contratualista. Admitida é teoria anticontratualista. Então tem vários termos que nós utilizamos nas relações de trabalho que advém as horas da teoria contratualista e hora da teoria anticontratualista. No serviço público, por exemplo, quando você faz concurso público, a lei diz que você será contratado pelo Estado, você será admitido no serviço público. A lei diz que você será admitido no serviço público. Por quê? Eu tenho condições de fazer um concurso público, passar no concurso público, depois de negociar com um ente público, dizer, eu quero um salário de R$5.000 por mês, eu quero só trabalhar 4 horas, isso não é possível. Você simplesmente vai acabar aderindo a um estatuto, a regras já postas. Então, é a mesma coisa, a teoria anticontratual diz o seguinte, olha, o empregado não vai negociar normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai lá aderir. Quem vai dizer que é o salário é o empregador, o horário é o empregador, os métodos de trabalho é o trabalhador, é o empregador, fora isso é o que está na CLT. Então, é o que a própria lei estipula. Eu acabo simplesmente aderindo àquilo que está que foi imposto pelo empregador e que está na CLT. E é por isso que eles dizem que essa é a teoria anticontratualista. E no Brasil, então, qual o sistema, qual a natureza jurídica do contrato individual de trabalho? Mista. Essa é a natureza, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo existem a teoria contratualista e anticontratualista ali sobrevivendo no texto legal. E muitas vezes vocês vão verificar que o legislador adotou determinados procedimentos ou que dizem respeito à teoria anticontratualista e muitas vezes a teoria contratualista. Por quê? Porque o sistema nosso é misto, é institucional e contratual. Sistema institucional, por isso que a gente diz assim, o juiz, vou falar das carreiras jurídicas, o juiz, o membro do Ministério Público, eles têm uma relação institucional e não contratual com o Estado. O institucional nega a necessidade de manifestação subjetiva para a formação de uma relação jurídica. A relação nasce do fato, trabalho, e a parte da execução, e é a parte da execução, ou seja, se eu estou trabalhando, eu sou empregado. Não precisa firmar um contrato de trabalho. Então, vou voltar aqui para vocês. Nega a teoria institucional, que é anticontratualista, nega a necessidade de manifestação subjetiva para a formação da relação jurídica de emprego e exige a normatização do direito do trabalho. Então, o que acontece? A teoria anticontratual sempre pressupõe a existência de uma regulamentação, uma normatização estatal da relação de trabalho. Já a teoria contratual reconhece o consentimento como elemento essencial à formação da relação de emprego. Ou seja, não admite, em última análise, tem que ter consentimento, mas não admite o chamado consentimento tácito, né? Porque dá para dizer que há consentimento tácito num contrato? Muito difícil de você defender essa ideia. Embora segmentos da jurisprudência entendam que sim, né? Que há consentimento tácito em contratos. Mas isso, na teoria contratualista, muito difícil de você construir algo que sustente essa possibilidade, né?
Então, olha só o que diz olha o que diz o Pinto Martins. Então, que o contrato individual de trabalho contém uma concepção mista, tá? Pois até mesmo equipara o contrato de trabalho à relação de emprego. Então, o contrato de trabalho, a sua natureza no Brasil é mista, porque ao mesmo tempo que a CLT conceituou o contrato de trabalho como um contrato, admite que é meramente relação de emprego, ou seja, teoria institucional. Quando eu falo contrato, eu falo de teoria contratualista. Quando eu falo relação de emprego, eu falo de teoria anticontratualista, chamada teoria institucional. Agora, a classificação do contrato individual de trabalho, ele é privado, porque está inserido no direito privado, ele é bilateral, porque tem obrigações para ambos os sujeitos, ele é principal, não depende de outro. Oneroso, direitos e obrigações recíprocas. Ele é pessoal, direitos obrigacionais e não reais. Continuado, ele é marcado por atos sucessivos. Ele é nominado, tem denominação legal, contrato individual de trabalho. Não solene, é a regra. Então, o contrato pode ser verbal? Pode, não é solene. Pode ser tácito? É tácito, não é solene. Agora, quando é que ele tem que ser escrito? Existem algumas situações em que a lei estipula a necessidade de uma formalidade. Por exemplo, contratação de menor aprendiz. Tem que ser por escrito o contrato. Se não for por escrito, não tem validade. Contratação de atleta profissional, jogador de futebol, tem que ser por escrito o contrato. Artista, tem que ser por escrito o contrato. Então, existem determinadas situações em que a lei exige uma formalidade, uma solenidade. Mas, em regra, o contrato individual de trabalho não tem solenidade praticamente nenhuma, que pode ser tácito, verbal, escrito. Embora o ideal, você como advogado, orientar sempre o empregador, advogado e empregador, a formular o contrato de forma escrita. E aí outra situação, elementos essenciais do contrato de trabalho. Então lá nos slides, vocês vão ver que os elementos são os pressupostos, que são indispensáveis ao ajuste. Requisitos, integrantes da essência do ajuste. Então, por exemplo, a maioridade é pressuposto ou é requisito? Objeto lícito é pressuposto ou requisito? A ausência de coação é pressuposto ou requisito? E vocês vão ver o seguinte, no próximo slide. Pressupostos contratuais, capacidade dos contratantes. Licitude do objeto do direito, forma prevista e não defesa em lei. Isso está tudo extraído, esses pressupostos são extraídos lá do próprio Código Civil, tá? E aí, capacidade. Você, para ter capacidade para formular um contrato individual de trabalho, você tem que ter no mínimo 16 anos. Tá? Salvo na condição de aprendiz, quando é de 14 anos. Então, o menor aprendiz pode começar a trabalhar aos 14, mas não sendo menor aprendiz, aos 16 anos. Licitude do objeto do direito. Você não pode formular um contrato com objeto ilícito. Por exemplo, contratar alguém como empregado para vender drogas ilícitas, vender a cocaína. Você não pode contratar alguém para agenciar jogo de bicho, porque a atividade é ilícita. E forma prevista e não defesa em lei. Então você não pode formular um contrato que é proibido em lei. Ou que estabelece uma forma prevista em lei, que é o caso da contratação de um menor aprendiz, que tem que ser escrito esse contrato. Depois, os requisitos contratuais. São requisitos contratuais o consentimento e a causa. O consentimento, pouco importa se ele é restringido, ele é da substância do ato. Então, eu tenho que... Todos os vícios de consentimento você pode ter, o mais comum no âmbito do direito do trabalho é a coação. Ou seja, alguém é obrigado a praticar um determinado ato, sob ameaça. Tá? E isso é muito comum. Ou incidir o empregado em erro. Às vezes acontece, você, por exemplo, vai numa empresa, você é dispensado, e daí você vai lá assinar o documento, a empresa simplesmente coloca, o empregado não lê, um pedido de demissão. E depois, para reverter essa situação, é muito difícil, porque o empregado
foi demitido, foi dispensado. Entretanto, assinou um pedido de demissão. Ou seja, o consentimento dele estava viciado, houve um vício de consentimento. Causa é a justificativa do contrato, o câmbio de trabalho por salário. Eu já falei para vocês em aulas passadas daquele caso em que uma determinada pessoa vivia com uma outra pessoa, mas não era casada, ela era uma segunda relação, ele era casado com uma mulher e tinha uma segunda relação extraconjugal. E simplesmente pegou essa mulher com quem ele convivia, mantinha essa relação extraconjugal e a contratou para trabalhar na empresa. Entretanto, essa pessoa nunca trabalhou na empresa. Era um contrato simplesmente formal para garantir a ela o pagamento de um salário mensal e os benefícios da Previdência Social. Passado algum tempo, essa pessoa morre. E o sócio remanescente, que não trabalhava na cidade de Balneário Camboriú, aqui a filial de Balneário Camboriú, era cuidado por esse sócio que morreu, e esse sócio remanescente era da cidade de São Paulo, ele veio para cá e verificou que havia uma reclamação trabalhista promovida contra a empresa. E essa reclamação trabalhista foi proposta por essa mulher que tinha uma relação extraconjugal com um sócio que faleceu. E o que aconteceu? Ele procurou a documentação da empresa e não havia documentação nenhuma em relação a ela. As pessoas não conheciam essa pessoa, mas ela tinha carteira de trabalho anotada pelo empregador, pela empresa. E em juízo, a questão foi esclarecida, mostrou efetivamente que ela nunca trabalhou na empresa, ou seja, não havia causa para o câmbio de trabalho por salário. E o juiz simplesmente acabou rejeitando os pedidos formulados por aquela pessoa, que ela reclamava salários, FGTS, reclamava 13º salário e entre outros pedidos, tá? Verbas rescisórias, porque ela disse que foi dispensada sem justa causa. Entretanto, o juiz entendeu que não houve o câmbio do trabalho por salário, ou seja, não houve causa, e aí não simplesmente indeferiu os pedidos. Depois nós entramos agora nos elementos acidentais do contrato de trabalho. Pessoal, isso aqui cai muito em concurso público e prova da OAB. Quais são os elementos acidentais do contrato de trabalho? A resposta é termo e condição. O termo, ele pode se iniciar ao final. Acontecimento futuro, certo, determinante do início e do final da relação de trabalho. Por exemplo, eu contrato alguém para trabalhar num contrato de experiência durante 90 dias. Então, tem o termo inicial fixado e o termo final do contrato. Então, tem um acontecimento futuro. Olha, esse contrato vai terminar no dia 15 de junho de 2020. Esse é um termo. Condição, agora pode ter uma condição suspensiva ou resolutiva. Acontecimento futuro incerto, determinante do início ou término da relação contratual. Muitas vezes você é contratado, por exemplo, para fazer uma safra, para trabalhar numa safra. Mas não existe como eu determinar o final, a data da safra. Tá? Quando é que vai terminar a safra? Porque depende do tempo, depende de uma série de fatores, do mercado e tudo mais. Então, simplesmente eu contrato alguém para trabalhar na safra. E aí, quando vai terminar a safra, pode terminar dentro de 2 meses, pode terminar dentro de 1 mês, pode terminar dentro de 3 meses. Então, há uma condição suspensiva ou resolutiva, como diz, né? No caso, o final da safra é uma condição resolutiva, acontecimento futuro incerto, determinante do início ou término da relação contratual. Você vai lá no artigo 482 da CLT, ali estipula várias hipóteses em que o contrato poderá ser rescindido, o contrato poderá ser resolvido, vamos usar o termo correto, tá? Poderá ser resolvido. Aquilo ali, na verdade, é uma cláusula resolutiva. Então, o contrato vai vigorar até o empregado praticar alguma das faltas previstas no artigo 482 da CLT. Se ele praticar alguma daquelas faltas, o contrato se resolve. Em última análise, há ali no artigo 482 da CLT uma condição resolutiva do contrato de trabalho. Os contratos,
eles têm algumas afinidades com outros contratos. Por exemplo, na prática é muito difícil você, às vezes, diferenciar um contrato, se você está diante de um contrato de empreitada ou de um contrato de emprego. De um contrato de parceria rural ou de sociedade e um contrato de emprego. De uma representação ou agenciamento comercial, ou um mandato ou uma relação de emprego. E muitas vezes isso gera chamadas demandas que envolvem a declaração da existência do vínculo de emprego, que a pessoa quer o vínculo de emprego. E o juiz tem que verificar o quê? Se ele está diante de uma empreitada, de um mandato, de uma sociedade, de uma parceria rural, de uma representação, ou diante de um contrato individual de trabalho. Então, há uma afinidade em todos esses contratos, alguém prestando serviço para outra. Agora, há um ponto de divergência, subordinação jurídica. Vou dar um exemplo para vocês a partir da empreitada. Eu contrato alguém para construir um muro, correto? E essa pessoa está construindo um muro. E eu contrato ela por R$2.000 para fazer esse muro. E lá pelas tantas eu chamo essa pessoa que está construindo o muro e diz, olha, suspenda o contrato, eu quero que você faça uma limpeza no meu pátio, aqui da empresa. O cara vai dizer, não, mas isso não está dentro do meu contrato. Isso aqui, se você quiser me contratar, é um outro contrato, eu vou fazer essa limpeza, mas você não pode me dar ordens, dizer o que eu vou ter que fazer, quando que eu vou ter que fazer isso aqui, tá? Nós podemos fazer acertos, mas você não pode me dar ordens, porque eu não sou o seu empregado. Agora, se aquela pessoa fosse empregado do tomador de serviço, em razão da subordinação, ele estaria obrigado a fazer essa limpeza, porque isso estava dentro da condição pessoal dele. E é isso que a CLT estabelece, né? Você tem que ter respeito à dignidade da pessoa humana e às condições pessoais da pessoa, os limites do contrato. Então, o empregado, em regra, tem que cumprir as ordens do empregador. Esse é o direito que decorre do empregador, é o direito que o empregador tem em razão da subordinação, ou seja, o empregado tem um dever de obediência, tem que cumprir as ordens do empregador. Então, você não vai estar diante de um contrato de emprego nessa situação. Você vai estar diante de um contrato de empreitada. Por outro lado, você também pode resolver isso com base na não eventualidade. Se eu contrato alguém para construir um muro, esse é um trabalhador permanente para os fins da minha atividade econômica, ou ele é um trabalhador eventual? É um trabalhador eventual. Ele não é um trabalhador permanente, portanto, não é meu empregado, até sobre esse ponto de vista. O empreiteiro, num determinado dia fazendo o muro, ele traz um ajudante. Aí eu chego lá e digo para ele, não, eu não quero que você traga um ajudante, eu não aceito um ajudante. Posso fazer isso? Não posso. O empreiteiro pode até mandar alguém no seu lugar trabalhar, salvo se tiver uma disposição contratual no contrato. Já o empregado, por regra, não pode mandar alguém trabalhar no lugar dele. O empregado não pode mandar, já o empreiteiro pode, salvo se tiver proibição contratual. O empregado não. O empregado, a proibição é já que ele, mesmo não existindo no contrato, é que a relação se estabelece de forma pessoal com ele. Lá, vocês viram que isso decorre, se infere do artigo 2º da CLT. Eu falei isso em aula passada. E, finalmente, pessoal, na aula de hoje eu vou entrar agora na figura do empregador. Conceito doutrinário e conceito legal. O conceito legal está lá no artigo 2º da CLT. Ele diz: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, olha só, admite já é a teoria anticontratualista, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, o empregador que está dirigindo a prestação pessoal de serviço, faça isso, faça aquilo, use esses métodos. E naquele exemplo do empreiteiro, ele não estava na condição, o dono da obra não estava naquela condição. Se ele estivesse naquela condição, o trabalhador teria que seguir as suas ordens, tá? Porque o empregado teria que seguir as suas ordens, porque o empregado entregou, se fosse o contrato de emprego, né? Entregou para o tomador de serviço, que é o empregador, o poder de dirigir a sua prestação de serviços. Então, é o próprio empregador que acaba dirigindo essa prestação de serviço.
Então, considera-se empregado a empresa. Aí eu vou perguntar para você, pessoal, então só a empresa pode ser empregador? Não. Não. Uma pessoa física pode ser empregador. Não é só a empresa que pode ser empregador. É muito comum, por exemplo, um médico ser empregador, um advogado ser empregador, um engenheiro ser empregador, os profissionais liberais contratam secretárias, auxiliares, pessoas para trabalharem com eles. Mas a lei fala empresa. Não, mas para aí. Existe um parágrafo 1º, no artigo 2º da CLT, que fala do empregador por equiparação. E diz assim, considera-se também empregador os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregadores. Então, o empregador clássico é aquele é a empresa. E depois tem os empregadores por equiparação, que são esses que eu acabei de falar para vocês. E o conceito doutrinário, e aqui é do José Augusto Rodrigues Pinto, está lá no slide, vocês podem conferir, que estão depositados no material didático do Blackboard, diz o seguinte: empregador é pessoa física ou jurídica que utiliza em caráter permanente a energia pessoal de empregados mediante retribuição e subordinação, visando um fim econômico ou não. Você já pode ver que o conceito doutrinário de José Augusto já abrange tanto o empregador clássico, típico, como o empregador por equiparação. Show? E aí vem, pessoal, para nós terminarmos a aula de hoje, a teoria da despersonalização do empregador. Não confunda teoria da despersonalização do empregador com teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é quando eu quero desconsiderar, afastar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Ou seja, eu quero chamar os sócios para a responsabilidade por dívidas eventualmente criadas, dentro de certos parâmetros legais. Já a teoria da despersonalização do empregador é outra. Olha só o que diz aqui. O desenvolvimento tecnológico e a exigência de capitais cada vez maiores gerou a substituição do empregador pessoa física pelo empregador pessoa jurídica. Muito antigamente você tinha lá José Paulo dos Santos, armazém. Vamos imaginar isso. Você tinha um nome de pessoas. Então o nome designava quem? Designava a pessoa que era o proprietário daquele empreendimento ali. Só que isso mudou justamente por causa do avanço tecnológico, necessidade de formação de capital. Hoje, por exemplo, você sabe dizer quem é o dono do Banco Bradesco? Você sabe dizer quem é o dono da Ford? Você sabe dizer quem é o dono da Toyota? Isso tudo, a figura do empregador, pessoa física, se diluiu na pessoa jurídica. Então, muitas vezes, você trabalha numa empresa e você sabe que trabalha para aquela empresa. Agora, quem é o dono da empresa? Você não sabe. Tá? Você efetivamente não sabe. Você pode supor, salvo se você viu o contrato social. Mas no contrato social você tem sócios da empresa. Mas será que essa empresa tem um dono? Ou são os sócios, cada um tem uma participação e eles são os donos da empresa no conjunto? Ou existe alguém que efetivamente é o dono e o restante, por exemplo, são parentes figurantes no contrato? São chamados aqueles sócios minoritários, né, que participam com uma pequena fração. Quem decide efetivamente dentro dessa empresa? Isso é difícil de você saber. Por quê? Porque o proprietário, o dono da empresa, o empregador, pessoa física, não existe praticamente mais. Ele está só nesses pequenos comércios, né? Mas nessas empresas de grande porte ou de médio porte, a pessoa física se diluiu na pessoa jurídica. Isso é o que se chama teoria da despersonalização do empregador, tá? Pessoal, agora na próxima aula nós já vamos entrar na questão do contrato de trabalho, duração do contrato de trabalho, requisitos do contrato de trabalho, contratos a termo, contratos por prazo indeterminado. Nós vamos esmiuçar mais. E depois nós vamos já avançar para os poderes do empregador e as alterações contratuais. E finalmente nós vamos chegando mais para o final da disciplina. Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço a todos, tá? Assistam e cumpram uma tarefa que eu vou determinar em razão da aula de hoje, tá? Porque essa tarefa ela serve para validar presenças e será considerada na avaliação dos alunos.
importante para vocês. A partir da próxima aula, a partir desta aula, vocês terão que postar as tarefas que eu vou passar para vocês sempre no portfólio. Não mande mais por e-mail para mim, porque eu já verifiquei que está todo mundo já sabendo manejar o Blackboard. Não há mais necessidade, pedia para vocês mandarem por e-mail só por uma questão de segurança. Então, cumpram um prazo estipulado, tá? Se acontecer alguma coisa de motivo de força maior, me mande um WhatsApp explicando para mim e pedindo prazo, reabertura do prazo para você poder postar no Blackboard aquela tarefa, tá? Na parte do portfólio. Pessoal, muito obrigado para vocês e até a próxima aula.